Sejam bem-vindos ao nosso canal Maninji. Estou aqui para ajudar vocês nessa reta final, nessa semana de revisões aí para o Enem de 2022, das questões de linguagens do Enem, tá bom, gente? Gente, vamos ler os comentários aqui, né? A gente tem um comentário da Amanda Keila, né, que comentou: muito obrigada, a gente que agradece, viu, Amanda? Bons estudos para você, tá bom? Para todos vocês, tá, gente? A gente vai tentar ler todos os comentários que puder, né? São muitos, então, assim, se a gente não conseguir, a gente até pede desculpa a vocês, tá, gente? Mas a gente agradece de verdade a interação de vocês. Tem também um comentário do Miguel Santana, né? De 2 semanas, né? Gente, tem alguns comentários que são de 3 semanas, 2 semanas, enfim, que não teve como a gente responder correria, mas a gente vai tentar responder vocês, tá bom? Do Miguel, que comentou: parabéns, professor, excelente resolução, está me ajudando demais. A gente que agradece, viu, Miguel? Bons estudos para todos vocês, tá bom, gente? A gente fica muito feliz aí de receber esse retorno de vocês, né? A gente espera de verdade estar ajudando vocês aí também. E a gente aprende muito com vocês. Então, assim, é uma troca de conhecimento mútuos. Claro que a gente não é perfeito, né? A gente procura evoluir a cada dia, mas a gente agradece muito a interação de vocês também. E deseja boa sorte para vocês agora nessa reta final, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma questão aí de revisão. A gente já leu aqui, né, dos operários, isso. Agora a gente vai para a questão 17, né? Olha só, gente, vamos lá. O que o comando... Vamos pro comando, né? Porque é sempre interessante. O comando vai colocar com base no texto em relação entre saúde e estilo de vida. Então, beleza, vamos ler o texto, né? Então, a gente tem que ler o texto? Tem que ler o texto. Eu sei que o texto é longo, mas, né? Vamos ler. Vamos ler rapidinho aí, né? Só pra gente pegar estratégias aí. Quando tiver questões, gente, de texto muito longo, uma dica que eu dou pra vocês: façam questões que tem texto menos longo, né? Que facilita também vocês. Eu não sei qual que é a estratégia que vocês utilizam para fazer as provas, né? Claro, cada um tem seu estilo de fazer a prova, então, gente, não posso dar uma receita pronta e falar: utilizem isso, isso. Cada um tem a sua maneira de fazer as provas, a sua estratégia. Então, assim, ó, uma dica que eu dou é bem importante: se tem questões de texto longo, vão pro comando, depois leiam o texto, foquem nas alternativas, tentem comparar o que a alternativa está dizendo em relação ao comando, ao texto, entendeu? Vão em questões que tem menos texto, já que, né, se vocês vão perder muito tempo fazendo questões com muito texto, vão naquelas que tem imagem, aquelas que tem um texto menos, um texto mais curto, né, que ajuda vocês também. Gente, não tenham medo, pode folhear a prova, né, vão para uma outra questão, depois pulem, vão para outra, enfim, façam dela um caderninho, livrinho de vocês, enfim, utilizem a estratégia que for, claro, melhor para vocês, tá bom? Cada um tem sua maneira de fazer a prova, então, assim, uma dica que eu dou, né, em relação aos textos grandes, né, que demandam, exigem mais, mais concentração, né? Não que os outros não exijam, mas vão naqueles que são menores, depois vão para os que têm maiores, né, que são maiores os textos. Então, assim, leiam os textos com calma, enfim, né? Utilizem as estratégias que for melhor para vocês. Então tá, vamos ler o texto. A gente já foi no comando, já sabe que o comando pediu para ler o texto. Por que eu tô lendo o comando primeiro, tá, gente? Olha só, uma dica, um segredo para vocês. Sim, gente, pasmem, mas enfim, tem questões que não precisa ler o texto, não como assim. Tem questões que tem um texto enorme e vão lá, pergunta uma coisa de gramática. Claro que a gente tá vendo algumas aqui que não é somente isso, tá? Que tem que ler o texto sim, então não vão assim, né, sem ler o texto. Mas enfim, tem questões que analisar a imagem, tem questões que tem um texto enorme e depois pergunta. Questões de gramática, né? O termo usado, entendeu? Então, assim, por isso que é importante ler o texto, ler o comando, enfim, né? Para vocês ficarem aí mais, né? Aumentarem mais a estratégia de vocês, tá? Por que eu tô lendo o comando primeiro? Para já ficar mais fácil para vocês terem noção de que ponto vocês vão partir. Então, comando já disse, com base no texto, leiam o texto, tá? Não tem outro jeito, leiam o texto. Aí vão para as alternativas, depois de ler o texto, qual que tá aí, né, assemelhando o texto. Enfim, são algumas estratégias que ajudam bastante, né, vocês aí, para pegarem macete, a manha, as pegadinhas, as maldades, as questões, enfim, algumas dicas, tá? Então, esse comando já descreveu pra gente com base no texto, bora ler o texto, né? Então tá, o que o texto, vamos lá, o que o texto vai descrever pra gente? Olha só, a gente tem aí o texto, né, de aptidão física e saúde na educação física escolar, ou física escolar, né? Opa, então temos aí uma questão de educação física, beleza. O que o texto descreve? Vamos lá, ó.
uma das mais contundentes críticas ao discurso da aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminente individual de suas propostas, o que serve para obscurecer outros determinantes da saúde. Ou seja, costuma-se apresentar o indivíduo como o problema e a mudança do estilo de vida como a solução. Argumenta-se ainda que o movimento de aptidão física relacionado à saúde considera a existência de uma cultura homogênea na qual todos seriam livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. O fato é que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais, nas quais nem todas as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida ativo e saudável. Há desigualdades estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais que dificultam a adoção desses estilos de vida. Então, a gente tem um texto que descreve sobre estilo de vida, por isso que é importante ler o texto, tá? A gente já viu o comando, olha só que interessante como a gente já vai destrinchando a questão, né? A gente já viu o comando pediu pra gente ler o texto, já lemos o texto. O que o comando está descrevendo? Em relação entre saúde e estilo de vida, é o que o texto descreve sobre o estilo de vida, né? Sobre saúde e estilo de vida. Vamos para as alternativas? Vamos para as alternativas. O que as alternativas estão descrevendo? Olha só, temos a letra A. A letra A, tá, beleza. Com base no texto, a relação entre saúde e estilo de vida, o quê? A. Constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde. B. Considera a homogeneidade de escolha de hábitos saudáveis pelos indivíduos. C. Reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com a prática de exercícios. D. Problematiza a organização social do seu impacto na mudança de hábitos dos indivíduos, ou reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física pela prática de exercícios vai promover a saúde. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês aí, tá? Vamos ver se vocês vão acertar. Pausaram o vídeo aí e tentaram fazer. Gente, sim, o final engraçado, né? Tá no último período aí do texto, tá? Igual a outra questão que a gente fez, lembra? No finalzinho aí que tava a resposta, tá? Olha só, o que acontece? Deixa eu falar pra vocês. Por que é a D, tá? Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Olha só. Vai se tratar aí, ó. Problematiza a organização. Cadê o negocinho? Problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábitos dos indivíduos. Gente, olha só, também tá no finalzinho do texto, por isso que é importante a gente ler o texto, prestar atenção nas alternativas, olha só. Com base no texto, tá? A relação entre saúde e estilos de vida. Gente, a gente percebe claramente no texto que ele vai destacar, né? Por que não é só constrói? Por que não são as outras, tá? Constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde. Tá, gente, mas não é somente isso. Olha só, a gente tem no texto, ó, uma das mais contundentes críticas ao discurso de aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminente individual de suas propostas que serve para obscurecer outros determinantes da saúde. Por aí a gente já vê que tem uma crítica, que não é somente construir a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde. Tá? Não é somente isso. Por esse motivo que não é a letra A. Não é somente isso. Tem outros fatores. Aí é que tá o texto. Ele vem trazendo no finalzinho a resposta. Igual no outro texto da outra questão que a gente fez. Lembra dos operários? Então, o texto, ele traz claramente, tá? Uma das mais contundentes críticas no discurso de uma aptidão física está relacionada à saúde e está seu caráter eminente individual de suas propostas, enfim, tá? Ou seja, costuma-se apresentar o indivíduo como um problema e a mudança do estilo de vida como a solução. Opa, mas não é somente isso. Se a gente for analisar o texto, tá? Não é somente, faz uma atividade física e pronto. Não, é isso que o texto vem trazer pra gente. Tem outras questões humanizadas que também interferem nisso. Quais são os problemas que estão impedindo para o indivíduo fazer o exercício? Tem o exercício físico, né, por exemplo. Tem outras questões também. O texto vai trazer isso pra gente. Olha só. Argumenta-se que o movimento de aptidão física relacionada à saúde considera a existência de uma cultura homogênea na qual todos seriam livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. Ou seja, mais uma contradição. Não é somente isso, tá? Olha só. Aí é que tá a respostinha aqui, ó.
né? Então tá, ó, por que não são as outras? Não é só construir a ideia de que a mudança individual dos hábitos vai promover a saúde, né? Não é somente você mudar de hábitos, é você praticar, você ter uma rotina, enfim, são vários fatores. Então não é somente isso, tá, gente? Olha só, considera a homogeneidade de escolha de hábitos saudáveis pelos indivíduos. Também, mesma coisa, não é somente isso. O que, com base no texto, a relação entre saúde e estilo de vida, o que mais está completando também, o que falta, né? Não é somente lá, vou praticar atividade física. O que está acontecendo? Todo mundo faz isso? Não. Por que nem todo mundo faz isso? Cadê a crítica? Qual que é o contexto, né? A chave, a peça-chave do problema? Por que muitas pessoas, infelizmente, não fazem exercício físico? Opa, peraí. Então, entenderam? Olha só, reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com a prática de exercício? Também não é só isso, gente. Olha só, reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física pela prática de exercício? Também não. Gente, por que a D? O texto, sim, o texto vai problematizar. O que é isso? Não é um simples textinho, gente. Não. Não é só um texto falando, faz atividade física que é bom e pronto. Não. Ele vai trazer uma problematização. O que é uma problematização? Lembrem da redação. A redação não é uma problematização? Podemos dizer que a redação é uma problematização? Sim, claro. Ela vem trazer problemas para a gente, né? Por que tem a redação, né? Dissertativa argumentativa. Ela vai fazer com que, né, o aluno e o candidato reflita quais são as causas desse problema, né? Construir argumentos, ou seja, o que é problematizar, gente? É você refletir de maneira crítica o que está acontecendo, por que isso é um problema, quais os fatores que levam a isso ser um problema. Por que esse texto ele está problematizando? Ele está reafirmando, sim, que é bom fazer atividade física, nananana, porém, nem todo mundo faz. Como assim? Olha o finalzinho do texto. O fato é que vivemos numa sociedade dividida. Ou seja, ele está afirmando, mas ele está dizendo que, infelizmente, ainda não é uma realidade. Olha aí a problematização, né? É bom exercício físico? É, mas infelizmente não é uma realidade. Ou seja, ele está trazendo uma contradição, né? É bom, mas muitas pessoas não fazem. Por quê? Aí a problematização. O que está acontecendo? Entendeu? Olha só a questão-chave. Em classes sociais na qual nem todas as pessoas. Todo mundo vai na academia, gente? Cá entre nós, infelizmente não. Por quê? Tem pessoas que, infelizmente, não têm condições de pagar uma academia. Olha aí uma problematização. Então eu posso dizer que todo mundo faz exercício físico? Não. Se a dona Maria, sei lá, o seu João, o Joãozinho, a Tereza, enfim, não tem condições de ir, eu posso afirmar que todo mundo do Brasil vai na academia, todo mundo é fitness? Não, gente. A problematização aí, a realidade, olha só, as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida, questões econômicas. Olha só, ativo e saudável, há desigualdades estruturais. Mais uma vez a resposta no finalzinho do texto, gente, ó. Com raízes políticas, econômicas e sociais que dificulta a adoção desses estilos de vida. Perceberam como que o texto pequenininho tem várias informações? No começo ele está dizendo, é importante atividade física? Sim, mas olha a problematização no finalzinho. E, infelizmente, não é uma realidade para todo mundo. Nem todo mundo tem condições de fazer exercícios físicos. Aí é que tá. Vai resolver o problema? Não, a gente tem que ir na realidade das pessoas, o motivo, o porquê elas não estão fazendo, o que leva essas pessoas não fazerem, né? Por que a Dona Maria, sei lá, enfim, eu tô falando Dona Maria, mas enfim, gente, várias pessoas. Por que fulano não consegue fazer academia? Por que fulano, enfim, por que, gente? Às vezes ele tem alguma limitação, as questões políticas, sim, socioeconômicas, né? Claro que a gente tem hoje a implantação de academias, né? Não sei se vocês já viram, academias não é ao ar livre, né? Que a gente tem nas pracinhas, mas enfim, aqui é uma problematização.
Quais os motivos que levam essas pessoas a não fazerem? Então, por esse motivo que vai ser a letra E. Olha só, esse texto, gente, vai problematizar a organização social, ou seja, da sociedade. Eu não posso comparar só uma pessoa que vai na academia com o resto da sociedade de um bairro, né? Não seria justo. E as outras pessoas? O que está acontecendo com elas? Nem todo mundo pode. O porquê não pode? Entenderam? Então, esse motivo, ó, organização social e seu impacto na mudança de hábitos individuais. Por esse motivo que vai ser a letra D, tá? Olha só, o texto ele vai trazer relação entre saúde e estilos de vida, que ele vai problematizar, ele problematiza a organização social da sociedade, né? E seu impacto na mudança dos hábitos dos indivíduos. Então, não é construir uma ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde, não é somente isso. Não vai ser só considerar homogeneidade, não tem homogeneidade. Por quê? Porque o texto descreve que ainda tem pessoas, há desigualdade, tá? Olha aqui, ó. Há desigualdade. Então, não é homogeneidade. Homogeneidade é quando todo mundo. E não é o que o texto está descrevendo, tá? Reforça a necessidade de solucionar. Tá, solucionar a saúde e a sociedade com a prática de exercícios? Tá, mas como? E as outras pessoas que não fazem? Por que elas não fazem? Então, ficou incompleta. Reproduz a noção? Não. Não reforça, não reproduz, não considera, não constrói. Ele problematiza, ou seja, problematiza. O que é problematizar? Ele faz uma análise crítica, né? Por quê? Porque a gente, infelizmente, tem pessoas que não podem, que não estão fazendo, que não têm condições de fazer atividades físicas, seja por motivos, né, físicos, enfim, né, questões financeiras, políticas, principalmente socioeconômicas, tá? Então, assim, são vários fatores. Por esse motivo que vai problematizar, eu não posso afirmar algo se eu ainda tenho pessoas em uma sociedade que não podem, que não estão fazendo. Então, eu não posso tirar um parâmetro de uma pessoa para poder destacar todos, né? Esse que é a questão, né? O X da questão, tá bom? Por esse motivo aqui que vai ser a letra D, tá certo? Isso lembra muito redação, tá, gente? Problematizar. Sempre a gente tem um tema problema, ou seja, algo, né, que o INEP, né, vai propor para você solucionar. Depois vocês olhem nos vídeos de redação, tem muito isso, tá? Dissertativo argumentativo. Então é interessante essa questão, só para poder destacar aí para vocês algo importante, né? A questão, ele vai destacar um problema na sociedade para você poder construir em base nesse problema os seus argumentos e também a sua proposta, né, de intervenção, a sua solução, tá certo? Então, por esse motivo aqui, né, a gente tem aqui uma problematização. Perceberam que interessante? Então tá, gente, espero ter ajudado vocês. Falei demais aqui, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho a maldade, a pegadinha da questão. Por isso que é importante ler os textos, tá? E prestar bem atenção no comando e nas alternativas, tá bom? Bom, gente, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo aí. Boa revisão para vocês.